Meu nome é José Goldenberg, eu sou professor livre docente de reumatologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e médico honorário do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje nós vamos abordar um tema de absoluta importância, pois existem sinais e sintomas que passam desapercebidos. São as doenças sexualmente transmissíveis e suas manifestações reumáticas. Você sabia que, caso tenha sido contaminado por uma DST no passado e apresentar uma dor articular ou dor da coluna vertebral, existe uma grande probabilidade que esse sintoma seja uma manifestação tardia do seu contágio anterior. Infelizmente, nos dias atuais, a sexualidade tem sido muito banalizada da mídia em geral, visto que as estatísticas do Brasil têm relatado um crescimento progressivo, exponencial, de portadores de doenças sexualmente transmissíveis. Entre as várias causas, nós temos a promiscuidade, a falta de informação de determinados estratos sociais e a ausência de prevenção, mesmo daqueles indivíduos que têm conhecimento e são sabedores do seu risco. Entre as principais doenças que causam a DST, nós vamos abordar as 4 mais frequentes, que é a clamídia trachomatis, a sífilis, a gonorreia e o HIV. O que é a clamídia trachomatis? É uma infecção bacteriana desconhecida de muitos, adquiridas por contato sexual e muito frequentemente associadas ao HPV. Como todos sabem, HPV pode desencadear o câncer, particularmente no colo do útero, na boca, no reto e no pênis. Como esses sintomas urogenitais podem ser discretos, os mesmos, o paciente não presta atenção aos mesmos e eles passam desapercebidos. Esse processo de contaminação pode ter ocorrido meses ou mesmo anos antes da aparição dos sintomas musculoesqueléticos. E muitas vezes o paciente não relata ao médico essa ocorrência, pois não passam pela sua imaginação esta probabilidade. Este quadro clínico que eu relatei faz parte do diagnóstico de artrite reativa, a antiga doença de Reiter. As articulações pequenas e grandes são acometidas, com dor e inchaço de intensidade variável. Porém, também pode ser acometida a coluna vertebral, em qualquer um dos seus segmentos, cervical, dorsal e lombar. Porém, a dor da coluna, nesses casos, é muito característica, porque ela piora à noite, prejudicando o sono. O paciente acorda com dor e muitas vezes precisa se levantar, dá uma voltinha no quarto, volta e dorme. A sua evolução da coluna vertebral pode ter o seu enrijecimento e, como sequela, alteração da postura devido às deformidades, sendo o mais grave a posição que um esquiador fica. As articulações sacroiliacas, localizadas no interior da bacia, também podem ser acometidas, conhecida como sacroileite. Entre seus sintomas, dor na parte baixa da coluna vertebral junto à bacia, e que pode se irradiar para a região posterior das coxas até os joelhos, muitas vezes confundindo com a lombociatalgia. Entre outros sintomas, dores nos calcanhares, bolsas, entre outros. Mas a característica mais importante, e parece cômico, é o dedo em salsicha, de pés e mãos, conhecido como dactilite. Porém, prestem atenção para as outras manifestações, particularmente as urogenitais, com ênfase para a uretrite no homem, que se manifesta cerca de 2 semanas após a contaminação, e na mulher a cervicite. Quero também chamar a atenção para os olhos, as manifestações oculares, particularmente a conjuntivite e a uveíte anterior, que pode ser a primeira manifestação, precedendo as manifestações musculoesqueléticas. Eu recebo muitas vezes dos oftalmologistas casos de uveíte anterior para que eu investigue
se existe ou não comprometimento do aparelho locomotor, ou seja, doença reumática. Quero chamar também a atenção para as doenças da pele, assim chamada ceratodermia hemorrágica, e mesmo do aparelho digestivo. Agora, você deve ter visto na mídia que a incidência de sífilis aumentou. Isto é uma catástrofe. É uma infecção causada pelo Treponema pallidum, que tem sido diagnosticada cada vez com maior frequência, particularmente aos indivíduos jovens, com promiscuidade sexual, ou seja, a sífilis adquirida. Ela pode também ser transmitida por via transplacentária, acometendo os recém-nascidos, a sífilis congênita. Agora, quero chamar a atenção que a sífilis adquirida tem sido muito associada ao AIDS, ou HIV. Esta doença, muitas vezes, os seus sintomas têm manifestações semelhantes a outras doenças reumáticas, por apresentar dor em várias articulações do membro inferior, tornozelos, joelhos e o quadril, as costas femorais, e ainda a coluna cervical. Ou seja, a coluna vertebral, onde a cervical pode ser também comprometida. Porém, a complicação mais temida, que leva à destruição óssea articular, por comprometimento neurológico, ocorre na sua face terciária, que é a doença de Charcot, que é uma catástrofe, pois por perda de sensibilidade, o paciente acaba fazendo movimentos que não deveria fazer e destrói a junta. Agora, queria chamar a atenção sobre a gonorreia. A gonorreia, que é causada pela Neisseria gonorreia, pode permanecer restrita apenas ao aparelho urogenital. Por essa infecção pode também causar dores inflamatórias. Dores articulares inflamatórias com calor, edema e rubor, de caráter migratório, ou seja, hoje pega essa articulação, amanhã pode pegar o punho, amanhã pode pegar o tornozelo. As tenossinovites, que são comprometimento dos tendões e das sinoviais, e a dermatite. Em 50% dos casos, pega 5 articulações a menor. Agora, qual é o grande perigo? É quando a gonorreia se dissemina pelo sangue e se aloja em uma articulação, ou nos tecidos em volta da articulação e se prolifera, particularmente nos joelhos e tornozelos. Esta é a artrite séptica, que se não diagnosticada precocemente e rapidamente, pode levar à destruição desta articulação. Eu queria agora chamar a atenção para o AIDS, ou HIV. E, infelizmente, ela tem aumentado nos últimos anos, apesar dos pacientes terem acesso gratuito à medicação e campanhas informativas na mídia, particularmente em jovens, devido à promiscuidade sexual e à falta de toleração de medidas preventivas, que é a camisinha. Como relatei anteriormente, infelizmente, esta doença tem se acompanhado da sífilis. E as manifestações reumáticas podem ocorrer em qualquer uma das suas fases. E a grande maioria dos casos tem dor e inchaço em pequenas e grandes articulações de número variável, chamado como poliartrite e oligoartrite. Poliartrite, mais de 5 articulações. Oligoartrite, menos de 5 articulações. Porém, a coluna vertebral pode também ser acometida em outros casos. De 2 a 45% dos casos, somente dor articular, a chamada artralgia. Quero chamar a atenção que a medicação para AIDS pode desencadear dores musculares. E os portadores de AIDS podem também apresentar dores similares ou desencadear outras doenças reumáticas muito graves, como a artrite reumatoide, as vasculites, as espondiloartropatias, como a espondilite anquilosante, ou mesmo, como eles têm uma imunidade rebaixada, infecções por fungos, por vírus, entre outros.
Logo, como você pode perceber que dores do sistema locomotor, vulgarmente chamados de reumatismo, pode ter uma DST como sua causa, e estas, não diagnosticadas precocemente e tratadas precocemente como vírus, pode ter consequências indesejáveis e imprevisíveis. Logo, procure um reumatologista, que é o clínico do aparelho locomotor, que tem conhecimento suficiente para diagnosticar e orientar.